Eu falei pra vocês que tinham boas notícias, mas também tem notícias nem tão boas. Parece que elas não param de vir, mas principalmente pra você que tá de olho numa placa de vídeo e tá só esperando o preço, só vai caindo, só vai caindo, só vai caindo. Fique esperto, porque aquilo que aflige o seu PC todo parece que tá chegando também na placa de vídeo. E olha, se você tá procurando especificamente aquelas placas mais populares da Nvidia e talvez umas menos caras, né? Fique esperto, porque a próxima leva de ceifa parece que vai passar nelas. E eu tô falando das RTX 5060 Ti. As RTX 5060 Ti parece que vão ser as próximas vítimas. Mas não vai afetar só a 5060 Ti, não. Já viu, né? Eu já falei pra vocês anteriormente que existiam rumores de que a crise, né, das memórias, ela poderia afetar também as placas de vídeo, assim como vai acabar afetando eventualmente todo e qualquer dispositivo que utilize memória. Mas as placas de vídeo, elas parecem umas candidatas perfeitas para isso. Dessa vez não tem nada a ver com a mineração. Não são as placas de vídeo que estão sendo utilizadas para inteligência artificial. Quer dizer, elas também estão sendo utilizadas, mas não é esse o motivo da escassez ou do aumento dos preços. Dessa vez, o problema está relacionado às memórias. De novo esse papo? E já temos informações sobre possíveis cortes de suprimento das placas, o que significa que nós vamos ter menos placas de vídeo no mercado. E isso deve começar a afetar as placas de vídeo da Nvidia também. As informações vêm aqui como rumores por enquanto, então isso não é nada confirmado, obviamente, a Nvidia não vai vir a público falar isso, mas a gente não tem informações oficiais, porém são rumores de fontes que já acertaram muito no passado e no presente recente. Rumores indicam que a produção da RTX 5060 Ti de 16GB pode ser interrompida temporariamente devido à pressão sobre os custos da memória. Um novo rumor afirma que a Nvidia pode interromper temporariamente a produção da RTX 5060 Ti de 16GB. A alegação está ligada a um aumento de preços dos chips de memória e a oferta mais restrita. O mesmo rumor diz que as fabricantes de placas de vídeo podem manter a GeForce RTX 5060 e a 5060 Ti de 8GB como as principais opções da gama média. Também sugere que a RTX 5070 ocuparia o espaço que o modelo de 16GB costumava ocupar. Isso levaria os compradores a optarem por uma faixa de preço mais alta caso desejem mais VRAM. E é curioso porque a leitura que nós fazemos anteriormente, inclusive as informações que vinham anteriormente, é de que provavelmente a Nvidia cortaria modelos de 8GB, forçando os compradores a utilizarem as GPUs de 16GB. Porém, com a escassez de chips de memória, faz mais sentido essa configuração justamente por ser a mesma GPU, você conseguir vender mais GPUs sem depender das memórias. Então, a leitura nesse caso parece que foi um pouco equivocada. Ao invés de agregar isso num chip que poderia ser mais caro e vender mais memória, eles estão enxergando tipo assim, bom, a memória a gente já não vai ter, então é melhor vender a GPU. E como não tem memória para vender o de 16GB e a GPU da 5060 Ti de 16 e de 8 é a mesma, eles preferem colocar a GPU, vender de qualquer jeito, mas combinar com uma quantidade de VRAM menor, com a de 8GB, o que pra gente é horroroso, porque a gente ficaria sem a opção da de 16GB, que tem sido considerada a melhor compra. Ninguém tá querendo uma placa de vídeo de 8GB e a de 16GB é quem seria afetada. A 5060 Ti de 16GB também tem um custo de produção elevado quando os preços da memória aumentam. Para atingir 16GB em um barramento de 128 bits, ela utiliza 8 chips de memória GDDR7 distribuídos entre os dois lados da placa de circuitos impresso, o PCB. Essa quantidade de chips é semelhante à encontrada em placas de vídeo de nível superior, mas o segmento da 5060 Ti tem menos margem para aumento de custo. Para referência, a 5060 Ti de 8GB utiliza 4 chips de memória, enquanto a RTX 5070 utiliza 6 para 12GB.
Então, estaria ligada à configuração, própria característica, né, da interface de memória de 128 bits, que exige que tenha uma quantidade maior de chips para conseguir configurar com 16 GB. E como vocês sabem, como a gente está com falta de chip no mercado, quanto maior a quantidade de chips de memória que você vai investir num único produto, maior vai ser o custo dele. Para a Nvidia é ruim, de novo, para eles é melhor vender mais chips de RTX 5060 Ti do que vender a memória, porque na memória eles não vão ganhar nada. Eles poderiam até agregar um preço, mas a Nvidia ela não trabalha com placa de vídeo, ela não vende placa de vídeo, ela vende GPU. E para vender mais GPU, eles precisam que mais configurações sejam possíveis, e para isso só se tiver menos memória, porque vai ter menos memória no mercado. Isso, sem dúvida, é uma péssima notícia mesmo. Esse rumor coincide com outras conversas sobre cortes no fornecimento da série RTX 50. Relatórios ligados a canais de placas de vídeo afirmam que o fornecimento geral de RTX 50 no primeiro semestre de 2026 pode cair de 30% a 40% em relação ao ano anterior, devido a restrições de memória. O site BenchLife também afirma que os primeiros modelos a sofrerem alteração na distribuição seriam a RTX 5070 Ti e a 5060 Ti de 16 GB. Nada disso foi confirmado pela Nvidia, portanto deve ser tratado como rumor até que os parceiros comecem a refletir as mudanças nos seus envios e anúncios. As informações vêm do Board Channels e do Gaslog. Mas eu vou falar pra vocês, faz todo sentido. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente tem escassez de memória. Não sei se vocês estão sabendo, mas é por conta da inteligência artificial. Então o problema aqui, de novo, eu entendo que o primeiro movimento é culpar a Nvidia. E faz sentido a sua revolta. Ah, porque a Nvidia quer ganhar mais dinheiro e tal, não sei o que. Mas a Nvidia, na verdade, ela tá tentando viabilizar trazer os produtos para o mercado, porque no fim do dia ela quer vender GPU. A obrigação da divisão GeForce é vender GPU. E se você tem uma dificuldade na cadeia de distribuição, no caso, na cadeia de suprimentos, faz sentido você otimizar a GPU, que vai conseguir sair em maior quantidade no mercado com a menor quantidade de memória disponível. O problema é que isso também afetaria a 5070 Ti e empurraria os consumidores para opções mais caras. Se você está procurando uma 5060 Ti porque ela tem 16 GB, porque ela tem mais performance, você teria que ir para uma 5070, que claro, você também ganha mais performance, mas aí você teria 12 GB, não 16 GB. E se você tá procurando uma 5070 Ti, se ela tá escassa, se ela tá em falta no mercado, você teria que ir pra uma 5080. E aí a gente já tá falando de uma placa de 10 mil reais. Então você sai dos 7 mil reais pros 10 mil reais. Você sai ali dos 3 mil pros 4 mil, 5 mil reais pra uma 4070. E tem um efeito dominó disso aí. Quando você tem 5060 e 5060 Ti como as únicas opções, e você força esse público da 5060 Ti de 16 GB pra 5070, você também aumenta a procura por esse produto. E de repente a demanda que foi programada se baseando no número de vendas que você teve, ele pode mudar. Ah, vai subir o preço, ninguém vai comprar. É o que a gente gostaria de acreditar, mas não é a realidade. E nós já presenciamos isso na época da mineração. Não quer dizer que só porque subiu de preço que você não quer pagar, que ninguém vai pagar. Muito pelo contrário, você não quer pagar, sempre vai ter alguém muito feliz em poder pagar aquela placa, porque é o que tem. E não vejo como a AMD não siga esse caminho. É claro que nós estamos falando de memória GDDR7, mas já comentamos que a escassez vai ser geral para todos os chips para GDDR6 também. Então isso também pode afetar a AMD, independente de configuração de memória, isso também pode afetar a AMD. Afetar todo mundo, no caso. Essa escolha da 5060 Ti de ela ter uma interface de memória de 128 bits se mostrou de novo um problema. É claro que para questão de performance não, mas para questão de configuração de memória, sim. E nós nos vemos numa situação que é a seguinte: há alguns meses atrás a gente estava discutindo sobre a possibilidade da Nvidia anunciar as RTX 50 Super, que trariam configurações com chips de 3 GB de memória, que possibilitaria configurações com mais VRAM e facilitaria, né, combinações bizarras que a gente tem, como por exemplo a 5060 Ti 16 GB provavelmente. Mas nós passamos de alguns meses falando da possibilidade disso para a Nvidia supostamente ter adiado, porque a Nvidia nunca anunciou oficialmente essas placas, mas dela ter adiado. E aí chegamos no a Nvidia pode estar até cancelando a série Super, sem nunca ter anunciado, o que pra gente é realmente só um cancelamento esotérico. E pra Nvidia seria mais interessante manter as placas que já estão em produção, não faria sentido lançar isso. Pelo menos segundo os rumores, tá? Nada disso é informação oficial, só pra vocês terem noção, mas são rumores que estão rolando nos bastidores de fontes que já costumaram acertar anteriormente com uma boa precisão. Então se você tá de olho nessas placas, tem aí mais um ponto. É muito ruim pra mim trazer essa informação, trazer essa notícia pra vocês, porque a impressão que dá é que eu estou forçando você a fazer upgrade de placa de vídeo. Ah, o doidão lá da internet me botou pressão porque falou que vai acabar. E assim, eu não posso fazer previsões aqui. Eu não sou, né,
esotérico, não tenho nenhum poder sobrenatural. Eu só posso interpretar as notícias do mesmo jeito que vocês estão interpretando aí. Se você pergunta pra mim, o que parece isso pra você? Parece que se eu pudesse, eu compraria agora. Ou se eu precisasse. Porque tudo indica para um aumento de preço. Se vai mesmo? Não sei. Eu não tenho como afirmar isso, mas tudo indica que sim. Todas as informações que eu tenho indicam para um aumento de preço. Então, se você precisa desse upgrade ou quer fazer esse upgrade, parece um bom momento. Eu já falei que agora parece ser o melhor momento para comprar. É claro que sempre vai ter a galera de se eu não comprar, o desconto é maior, óbvio. Então não sei nem o que você tá fazendo aqui. E de que não, isso aí é só porque as placas de vídeo estão encalhadas. Eu não sei o que falar pra você, cara, porque você pode simplesmente esperar, mas essa é só a sua decisão. Você não pode influenciar na decisão dos outros porque é só uma suposição. Não tem nenhuma informação pra nós, nenhuma notícia, nenhuma fonte dizendo as fabricantes estão com as placas encalhadas. Ah, mas é claro que não vão falar isso. Vão, acredite, porque já aconteceu no passado. Então do mesmo jeito que tem informação que tá faltando, tem informação que tá sobrando. E a gente já teve muita informação disso. E aí o que eu falo é, galera, espera um pouco porque a tendência o preço é baixar porque tá sobrando placa. Não é o que parece que vai acontecer. Quem diria que talvez os únicos modelos mais interessantes do mercado podem desaparecer temporariamente. Esse temporariamente, sinceramente, eu não sei se eles voltam ou não, porque esse temporariamente pode significar até o fim da geração. Eu não sei como que vai ser essa escassez de memória, quanto tempo vai demorar para estabilizar de novo o mercado. O que vocês acham? Vai ou não vai acontecer? Compensa ou não compensa? Será que some a 5060 Ti de 16 GB? E aí, se sumir a 5060 Ti de 16 GB, você faz o quê? Compra uma 5070? Compra uma 5060 Ti de 8 GB ou não compra nada? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.